podcast mais famoso da história. Não sei se você sabe, mas podcast não é uma coisa nova da nossa geração, mas uma coisa que já acontecia há um bom tempo. E se eu for definir podcast, é uma conversa entre pessoas em que tem telespectadores. A gente já vê entrevistas nas televisões e hoje os podcasts têm tomado conta, né, das redes sociais e a gente tem aprendido muito com isso. Mas teve um podcast muito famoso na história que a gente vê muito, que foi quando Jesus chama Pedro, Tiago e João até um monte. E chegando lá, ele se transfigura e ele torna a sua forma de Deus, a sua forma gloriosa de Deus. Isso acontece logo após ele se revelar aos discípulos, né? Através da revelação do Senhor, Deus revela a Pedro que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, é o libertador, é o Rei. E quem aparece ali naquele monte? Quando ele se transfigura, quando ele é, tira, né, toma a forma de Deus e não está mais na forma humana, a qual o Pedro, Tiago e João estavam acostumados. Quando ele se transfigura, aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem ali e eles começam a ter uma conversa. E Pedro, Tiago e João participam ali, começam a observar aquela conversa. Na palavra de Deus não descreve quanto tempo foi aquela conversa, quanto tempo Jesus ficou ali conversando com Moisés e Elias. Acredita-se que Deus ali estava encorajando Jesus, né, através de Moisés, que foi uma figura do Cristo, assim como Davi, assim como Boaz, assim como Judá foi uma figura do Cristo, né? E Moisés, que foi essa figura ali também como libertador, como um líder, levando, guiando o povo para a terra prometida. E aparece Moisés e Elias, que foi um profeta que teve autoridade de fazer não chover por 3 anos, de curar, de fazer multiplicar azeite e farinha, de fazer descer fogo do céu. E Elias também, assim como Jesus, foi vulnerável ali naquele momento de tristeza, como Jesus ali no Getssêmani, sendo vulnerável ali, pedindo até para o Pai que, se fosse possível, aquele cálice passasse diante dele. Pedro, Tiago e João são testemunhas dessa conversa, da conversa de Jesus com Moisés e Elias, encorajando ele. E ao final disso, quando Pedro é, pede para Jesus, né, para fazer ali uma tenda ali, para que eles nunca mais saíssem dali, ali, que ele não era o plano era que Jesus desceria daquele monte e subiria numa cruz. E eles descem ali daquele monte, eu imagino Jesus falando para eles, porque Jesus falou para eles: não contem isso para ninguém, só quando o Filho do Homem ressuscitar e vocês podem contar isso que vocês viram. E eu estava meditando nisso e pensando naquela conversa de Jesus, Moisés e Elias. Deus aparece ao final, falando para os discípulos ouvirem que Jesus estava falando. E quando a gente conversa com alguém, será que Deus se manifesta? Quando a gente está numa rodinha de conversa, quando a gente está com um amigo, quando a gente está no WhatsApp, será que Deus aparece no final das nossas conversas? E eu estava meditando nisso, porque naquela conversa de Jesus, Elias e Moisés, Deus apareceu no final da conversa. Será que nas nossas conversas Deus tem aparecido? Quero deixar essa meditação no seu coração. Deus abençoe.